Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos começar a nossa aula e dar sequência no nosso estudo sobre as parábolas. Vamos abrir em Lucas 6. Nós vamos ler dois textos hoje, em Lucas e em Mateus. Antes de começar a aula, então, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço por esta reunião. Eu lhe peço, Senhor, que possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa agir nas nossas mentes e nos nossos corações. Abençoa as outras salas, as outras igrejas, os professores e os alunos. Tem misericórdia, Senhor, e com o estudo da Tua Palavra nós possamos conhecer mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Nós estamos... Está iniciando... Hoje está meio frio, mas vai começar a chover mais, vai começar o verão daqui a pouco, né? E sempre quando começam essas épocas de chuvas, o que acontece com São Paulo, além de cair a força? Enchente. O que acontece também? A gente vê cenas de enchentes, vários problemas, né? Casas sendo deslizamento. Não sei se vocês já passaram ali quando vão pela estrada, às vezes umas casas bem próximas de um barranco assim. Eu sempre penso, se chover, se bater uma chuva mais forte, a casa cai, né? E aí eu penso, por que a pessoa escolheu construir ali, né? A gente nunca sabe, né? Cada um tem seus motivos. Mas hoje a gente vai ver algo parecido. Hoje a gente vai ver a parábola das duas casas construídas sobre os dois alicerces. Qual que é a figura que nós temos normalmente nas nossas mentes? Vocês se lembram dessa passagem? É sempre uma casa em cima de uma areia e uma rocha. Essa é, vamos dizer, a imagem que nós temos nas nossas mentes. E elas são para as crianças. Hoje a gente vai ver para os adultos. Certo? A parábola é assim mesmo. É sobre a areia e sobre a rocha. Mas não é exatamente como a gente vê nas imagens das crianças. É um pouquinho diferente. É aquilo, mas é um pouquinho diferente. E é hoje que eu quero estudar com vocês. Vamos ler em Lucas, capítulo 6, então, versículo 46. Eu estou lendo na NVT. A gente pode ver nas outras traduções também, que são um pouco diferentes, não tem problema. 46? 46, isso. Eu vou ler. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nesta casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Olha que interessante aqui, né? Qual que era o contexto aqui? Vocês se lembram mais ou menos que momento que era esse aqui que Jesus está falando isso? O que está dizendo no capítulo 6 inteiro de Lucas? Jesus está falando sábado, Jesus tem uma grande multidão, ele começa a falar uma série de bênçãos, alertas. Essa é uma passagem muito, muito conhecida. Basicamente é o Sermão do Monte. E esse é o final do Sermão do Monte.
Ou seja, Jesus ele falou durante muito tempo um monte de coisas. E no final, ele fala, quem ouve minhas palavras, ele fala essa parábola da casa sobre as que foram construídas de maneiras diferentes. Então, Jesus falou um monte de coisa e falou, então, tudo que eu falei para vocês, se vocês ouvirem agora o que eu falei e não praticarem, vai acontecer isso, isso e isso. E quem pratica, acontece isso, isso e isso. Então, esse é o contexto. E não somente isso. Jesus, conforme a gente vem falando aqui nas aulas da nossa escola dominical, Jesus ele está dizendo, pegando assuntos cotidianos da vida das pessoas. Você tem que se lembrar, as pessoas aqui elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever, elas não tinham o ensino fundamental. Não tinha escola da maneira como a gente tem hoje. Então, são palavras simples que todo mundo conseguia entender. Eu vou ler agora em Mateus, que Mateus é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. E a gente vai estudar sobre essas diferenças e os detalhes delas. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler na NVT. Mateus capítulo 7, 24. Tô achando já. Tranquilo. 7. Achou? Falta só um. Achei. Bom. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Então, vamos entender que as casas antigamente elas não tinham construções, a engenharia ou as coisas que a gente conhece hoje para construir casas. Sim, as pessoas construíram boas casas, boas fundações. Tem construções que ainda hoje elas aguentaram o teste do tempo, mas normalmente, antigamente, naquela época, cada um construiu uma casa e ela não tinha os fundamentos, os conhecimentos, assim, as pessoas não ligavam para um arquiteto e um pedreiro e um mestre de obras para construir suas casas, eram casas simples. E eles tinham esses conhecimentos aqui, eram muito comum, assim, ter as chuvas torrenciais, chuvas fortes e inundações. As pessoas conheciam esse aspecto da vida aqui. Ou seja, Jesus falou assim, olha, se todo mundo quer construir uma casa e quer que ela dure quando vier uma tempestade. E por isso que ele usou essas palavras tão simples assim. E a gente consegue entender isso hoje em dia também. Por isso eu comecei com um exemplo, dizendo que aqui no Brasil a gente tem esses problemas de inundações, de casas, e é terrível mesmo. E todo ano é a mesma coisa. E eu não sei se vocês se perguntam mais, eu me pergunto. Todo ano é a mesma coisa e as pessoas ainda constroem casas com fundamentos ruins. Não vou julgar aqui da causa. Às vezes a pessoa não tem realmente onde morar. A pessoa não tem o que fazer. Mas, muitas vezes a gente é imprudente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. A aula de hoje, basicamente, mas não é sobre engenharia civil. Não é sobre construções exatamente, é sobre outra coisa. E olha que interessante, eu quero chamar a atenção aqui antes da gente entrar exatamente no texto e ver os detalhes, a gente vai ver que Jesus não chama a pessoa que ouve a palavra dele e não pratica de infiel,
ou de herege, ou de... Qual outra palavra que normalmente é usada para iníquo? Assim, ele chama de louco. Ele chama de pessoa que não tem juízo. É mais ou menos quando você pode passar... A gente passa, igual eu falei, a gente passa na estrada e vê aquela casa bem no cantinho da ribanceira. E você fala, por que a pessoa fez isso? Não tem juízo? É uma palavra muito forte assim. E se a gente olha para essas casas e a gente às vezes fica impressionado, perguntando para a pessoa, por que a pessoa faz isso? Jesus está dizendo a mesma coisa. Vocês ouvem minha palavra, vocês acabaram de ouvir um monte de coisa. Por que você não pratica? Por que você não me segue? Ele chama isso de loucura ou tolice. Outro ponto interessante aqui que a gente vai, ao longo da nossa caminhada, a gente vai ver. Versículo 27 aqui, né? Do Mateus capítulo 7. Ele diz, quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. A gente não sabe quais são os fundamentos das casas. A gente só olha a casa, aparentemente elas são iguais. A gente consegue ver mais ou menos o solo. Mas a gente depois só sabe que o fundamento dela é bom ou ruim depois que ela cai. Isso a gente vai ver também. Mas primeira lição aqui, primeiro ponto que eu quero trazer é bem básico, né? Fundação sólida. Você tem que construir a sua casa numa fundação sólida. Não tem como. E a fundação, ela é algo demorado, difícil. Nas outras parábolas que a gente vem estudando aqui, eu sempre venho falando, eu falei sobre a parábola do semeador, que a semente cria raízes. A gente falou do joio e do trigo. Eu falei da videira verdadeira, de estar ligado em Cristo. E tem algo que a gente consegue aproveitar aqui, que é fundamentos. A raiz, quando eu falei da parábola do semeador, a parte da agricultura, eu sempre ressaltei esse ponto. A palavra de Deus cai no coração e ela precisa criar raízes. É o mesmo conceito aqui. A nossa vida cristã precisa criar raízes e fundamentos fortes. E isso demora. Você já deve ter visto construções grandes de prédios onde a parte que vai embaixo da terra, que a gente não vê, muitas vezes é mais fundo do que a parte de cima. E demora bastante. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Para fazer essas construções precisa de um maquinário pesado. É a parte mais importante. Existem países que são especialistas em construir prédios com fundações especiais que aguentam até terremotos. Ou seja, não é algo que eu vou construir minha casa e você constrói a casa olhando simplesmente a parte de fora. A parte de fora, que normalmente é o que as pessoas estão preocupadas, a gente olha a casa e acha a casa bonita. A gente se preocupa com a fachada da casa. Mas Jesus está falando outra coisa. Ele não falou se a casa é bonita. Ele não falou se a casa é alta, se ela tem quantos cômodos. Jesus falou da fundação. Então, o alicerce é a primeira coisa que você tem que pensar quando você está construindo uma casa. No caso de Jesus aqui se você quiser que sua casa perdure, que você fique firme, você tem que pensar no alicerce. Se a casa é bonita, se a casa por fora, que as pessoas vão ver, isso é consequência depois. Primeiro é fundamento. Primeiro você tem que construir algo que as pessoas não vão ver. E aqui já faço um paralelo com a nossa vida atual. O nosso coração é o que as pessoas não veem. Você não tem acesso nem ao seu coração. De onde é que eu tirei isso do texto? Eu não estou tirando exatamente desse texto, mas ele se relaciona. O próprio Davi, quando fala para Deus, ele fala para Deus sondar o coração dele. Sonda o meu coração, Senhor. Sonda os meus pensamentos. Nós não conhecemos nem o nosso coração direito.
Ou algum de vocês já tomaram alguma atitude e você nem se reconhece. Você faz alguma coisa e você fala, por que eu fiz isso? Muitas vezes. Muitas vezes você faz alguma coisa e nem você se reconhece assim. Você não sabe nem às vezes o que... Ou às vezes até você pensa uma coisa e fala outra. Tá? Nunca vou fazer. Você pensar, nunca faria uma coisa dessas. Daí você vai lá e faz. O próprio Paulo chega e fala assim, quando ele está descrevendo lá em Romanos, está falando sobre aquele combate entre a carne e o espírito. Ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu odeio, eu faço todas as vezes. Nós somos ambíguos, nós somos confusos e nós temos problemas com isso. Nosso coração nós não conhecemos. É por isso que Jesus está alertando aqui. Tem que cavar fundo. O seu alicerce tem que ser fundo. As coisas, elas precisam estar firmadas. Porque o coração é enganoso. Nós não temos controle exato do nosso coração. Nós não conhecemos exatamente qual que é a nossa reação quando acontece alguma coisa muito ruim. Por isso que, voltando lá em Lucas, capítulo 6, ele diz assim, né? Olha que interessante. Versículo 46 de Lucas 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está falando assim, construir os fundamentos já não é tão simples assim. O fato de a gente ouvir as palavras de Cristo não são os fundamentos da casa. Né? Vir à igreja, fazer as coisas, cantar, dar o dízimo, isso sim é importante. Mas o que está no seu coração, o porquê que você vem à igreja, por que você dá o dízimo, por que você trabalha na igreja, isso é o mais importante. Esses são os fundamentos. Parte do que Jesus está dizendo aqui, ele acabou de fazer um longo sermão, o Sermão do Monte, e ele falou muitas coisas, muitas delas relacionadas à ética. Jesus falou várias vezes sobre ética, a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho. Então, parte dos fundamentos é ter uma vida ética de acordo com a Bíblia. Outro fundamento que nós temos que ter é na cruz. O nosso fundamento, nossa casa segura é a cruz. O ato de Jesus na cruz, e junto com a ressurreição dele, é o que também é um outro fundamento. Importantíssimo. Como Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não serve de nada. O fato de Jesus ter... Porque quando você olha aqui o Sermão do Monte, Jesus está dizendo, se você acha que... Vocês ouviram, né? Não cometerás assassínio, não matarás. Mas Jesus fala, não, mas se você se irá com o seu irmão, já está passivo de ser um assassino. Quem consegue fazer essas coisas? Quem consegue cumprir essas regras? Por isso que a cruz, o fato de nossa confiança estar na cruz e na ressurreição, é um fundamento. Se a gente tentar viver pela lei aqui do jeito que Jesus está descrevendo, ninguém consegue. Mas o fundamento é Ele. Ele é o fundamento. E por isso que tem que ser conhecer mais a Deus, a leitura da palavra, oração, vida em comunhão, vida cristã, é tudo algo que a gente vai construindo os fundamentos ao longo do tempo. Leva muitos anos, muitos anos. Mas primeiro você constrói os fundamentos e depois você constrói a casa. Né? Então a jornada do cristão, para construir os fundamentos, ela é difícil mesmo, ela não é simples. E é o que Jesus diz aqui no versículo 47. Ele diz assim, eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só, Jesus não está falando que são as pessoas do mundo. São as pessoas que vieram na igreja. São as pessoas que vieram na igreja e ouviram a palavra. Ou a igreja, ou que alguém pregou o evangelho. As pessoas do mundo, elas
nem ouviram aqui. É outra história. Jesus está falando para gente que vem à igreja, ou pessoas que já ouviram o Evangelho. As pessoas que já foram a Cristo, ouviram as palavras dele e não praticam. É semelhante à parábola do semeador que eu comentei aqui há uns domingos atrás. São pessoas que ouviram a palavra. Tem pessoa que ouve a palavra, cai em terra, nem nasce. Tem pessoa que ouve a palavra, faz raiz, cria uma planta, vem as preocupações do mundo, vem as coisas, as pessoas não seguem, a planta morre. Tem aquela que o diabo rouba a palavra, mas o diabo só rouba a palavra daquela semente que nem nasceu. E tem, por fim, as pessoas que a palavra cai no coração, nasce, cria raízes e depois floresce. Eu ressaltei muito isso quando eu falei da parábola do semeador. Primeiro ela cria raízes, depois ela cresce para cima. Aqui é algo parecido. As pessoas vão a Cristo, as pessoas ouvem, algumas pessoas praticam, outras não. Jesus está dizendo assim, qual que é a reação das pessoas quando elas ouvem as palavras? Algumas pessoas, a reação é construir os alicerces. Outras pessoas vão, não quero saber de alicerce, eu quero construir minha casa. Quero que ela seja bonita. E faz a parte de fora, a parte que todo mundo vê. E não se preocupa com os alicerces. Versículo 48 diz assim, né? Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Aqui é um pouquinho diferente do que está dizendo em Mateus. Aquela imagem que a gente vê de sempre uma casa na areia e uma casa em cima da rocha, que a gente ensina para as crianças, é mais a parte de Mateus. Lucas é uma imagem um pouco diferente. Ele não fala que é uma casa lá embaixo, pé do mar, na areia, e uma casa na rocha lá em cima. Parece que as casas elas são no mesmo lugar. Só que ele não fala exatamente que é uma rocha e uma areia. Ele fala, é um chão. Mas a primeira construção, ele cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Ou seja, vai cavando, até achar o lugar firme para colocar os fundamentos. Então, esse é um outro segundo ponto que eu quero explorar aqui, que é a gente, na nossa vida cristã, na caminhada, a gente tem que cavar fundo, criar raízes, fundamentos sólidos, até a gente encontrar rocha firme. Isso demora, isso é trabalhoso, não é da noite para o dia, não é simples e não é fácil. Mas a gente tem que encontrar um lugar firme. Eu tenho um parente que ele era comum, foi para a igreja, virou pastor, e eu achava que ele nunca mais ia ser da igreja, pelo que ele falava, pelo que ele pregava. Ele mudou totalmente, ele mudou a vestimenta, ele só vestia terno, gravata, ele andava com a Bíblia debaixo do braço, ele falava, eu fiz isso, fiz aquilo. A gente estava feliz por ele, eu e minha irmã, né? Porque na minha família é só eu e minha irmã que é da igreja, na família da minha irmã. E aí tinha ele também que tinha entrado para a igreja também, então nós fomos super felizes, né? E aí ele pregou durante muito tempo, onde ele cansou, largou tudo. E eu, como assim? Agora que ele conhece a palavra, ele sabe quem é Deus, ele tem conhecimento, ele teve experiência e largou tudo e foi tudo de novo. Ele está até hoje, não quer voltar. Aí eu fiquei besta, e eu acho que é isso que você está falando, do alicerce, da volta. Esse é um ponto interessante, que é o próximo ponto que eu ia comentar, que é a gente não consegue olhar o coração. Isso foi uma coisa que eu já disse. A gente não consegue olhar os alicerces, a gente consegue olhar por fora. A gente consegue olhar se a pessoa fala bem, se a pessoa ela vem na igreja, se ela canta. Isso faz parte, e isso é importante. Jesus mesmo fala, você conhece as pessoas pelos frutos dela. Porém, o teste mesmo é quando vem a tempestade. A tempestade, Jesus não está dizendo que
olha, quem construiu sobre a rocha firme, quem foi à igreja e está firme, quem tem o coração transformado, não vai vir tempestade. Jesus não está dizendo isso. Está dizendo, vai vir uma tempestade, vai vir para todo mundo. Ou seja, todo mundo vai passar por uma tempestade. Tem dia que está tudo bem, tudo tranquilo. No dia seguinte, alguma coisa acontece que vira uma loucura. E todo mundo passa por isso. Essa tempestade que passa. Então, assim, onde é que você... O ponto é, se vai vir a tempestade, você vai construir a sua casa com alicerce firme, ou você vai construir sua casa só com uma fachada bonita e depois, quando vier a tempestade, você vê o que você faz. Esse é o ponto. A tempestade, ela vem para todo mundo. E Jesus está dizendo, vai vir para todo mundo. E quando ela vem e a casa derruba, e cai a casa bonita por fora, todo mundo vê, e ela cai, o que você pensa? Fundamento fraco. É isso que Jesus está falando. Os fundamentos são fracos. Você vem a tempestade, bate, inunda tudo, mas tem a casa fica firme lá. Esse é o teste. A pessoa está na igreja, dificuldade, tem problemas, mas ela continua na igreja, continua seguindo a Cristo, continua na comunhão. Fundamento forte. Não tem outra maneira de a gente descobrir se a pessoa é crente ou não. A gente não sabe, como eu falei, a gente não olha nem o nosso coração, muito menos dos outros. Mas Jesus está dizendo que uma maneira de a gente saber quais são os fundamentos fortes é depois que vem a tempestade. E a vida cristã é isso. Caminhar com Deus, caminhar com o Senhor Jesus Cristo e ficar firme na tempestade. E como é que a gente faz fundamentos sólidos? Jesus está dizendo aqui. É só me seguir e ouvir as minhas palavras e praticar as minhas palavras. É assim que você cria seus fundamentos. Praticando a palavra. A palavra que a gente tem aqui na escola dominical, a palavra que tem aqui no culto da noite, sábado, às vezes dia de semana. É isso que a nossa igreja faz. Pega a Bíblia, estuda a Bíblia. E se a gente estuda e quem lê e pratica, está construindo fundamentos sólidos. Então assim, e não é algo simples, conforme eu já estou ressaltando aqui. Não estou dizendo que a gente vai chegar e é bem tranquilo seguir Jesus. Assim, não é simples. Construir fundamentos leva tempo, é difícil. Às vezes a gente vai fazendo, a gente não sabe exatamente como, mas a gente sabe qual que é a nossa direção. Nós temos problemas, nós temos pecado, a gente peca, a gente erra, mas a gente sabe que Jesus é fiel, que ele falou, me siga, se você pecar, eu vou te perdoar, se você pedir, o Espírito Santo vai te abençoar, vai te dar orientação. Jesus no Sermão do Monte, ele vai falar várias vezes isso. Não se preocupe com o dia de amanhã, o Pai está cuidando de vocês, não ajuntem tesouros nessa terra, ajuntem tesouros no céu, não julguem os outros segundo a aparência. Tem um monte de, se der tempo a gente vai passar mais ou menos por aqui. Esses são todos os fundamentos que Jesus está dizendo. Ouçam as minhas palavras e as pratiquem. Tudo que ele acabou de dizer aqui nesse capítulo 6, em Mateus é até mais longo. Ele vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7, falando um monte de coisas. Prosseguindo aqui. Versículo 49, ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Ou seja, ele cavou até encontrar rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Então, a gente não tem exatamente... Olha a faixa da casa. Como é que ele sabe se a pessoa está firme mesmo? Só depois da tempestade, não tem como. E a tempestade vai vir para todo mundo. Versículo 49. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão. Aqui não é exatamente a areia, mas é sobre o chão. Sem alicerces.
Então é aqui a pessoa que está preocupada mais com a parte de fora da casa. Alicerces a gente vê depois a gente faz alicerce. Ele diz, quando bater a água nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Aqui é interessante porque a gente viu, quando a gente estava estudando lá Provérbios, acho que ano passado, tem algumas partes que falam assim, né? Tem que tomar cuidado, porque você pode ter um problema que você pode nunca mais voltar a se reerguer. Eu lembro dessa parte aqui, eu conecto essas duas partes, que depois ele está falando que vai deixar uma pilha de ruínas, não vai sobrar nada. E o homem prudente, ele está preocupado exatamente com a casa, ela não é para durar um ano. Bateu uma chuva, daqui 2 anos vai cair, não. A preocupação do homem prudente, que Jesus está descrevendo aqui, tem que perdurar. Tem que ser daqui 200 anos, está a casa lá, firme, bateu um monte de tempestade, mas está lá firme. Ao contrário do homem tolo. A casa é bonita, construiu, daqui 2, 3 anos vem a tempestade, derruba e leva tudo. Não sobra nada. Fazer uma conexão com Provérbios, quando a gente estudou, existem vários versículos que dizem: se você não for um homem prudente, uma pessoa prudente, pode vir algo que vai te abalar, você nunca mais se recupera. E eu não estou dizendo de problemas financeiros. Estou dizendo de problemas espirituais, no sentido, está firme na igreja, mas não construiu fundação sólida. Aí larga a igreja, larga Cristo. A pessoa sai da igreja e não quer mais saber de Deus. A casa foi destruída, ou aparentemente foi destruída, nós não sabemos. Mas só é uma pilha de ruínas. Não sei se vocês já viram a pessoa que está fazendo tudo certinho, está indo bem, vem uma tempestade, sei lá, a pessoa, igual você falou, né, Ednello, muda tudo, parece que a vida vai de mal a pior. Você fala, onde vai parar? Onde que isso vai parar? É Jesus falando, fundamento sólido, fica em ruínas, as coisas acabam mesmo. E é muito triste quando a gente vê uma pessoa que está bem, está na igreja, e de repente ela larga tudo para voltar com uma coisa que ela já tinha largado, já tinha abandonado, e você olha, que desperdício, assim, de tempo que ela teve, porque ela aproveitou, ela não... É muito triste mesmo, né? Essa é a verdade. E o que a gente pode fazer é pregar a palavra, ver se a pessoa ouve, pratica e orar. A gente não tem nem como colocar no coração dela a palavra e fazer criar raiz. Não tem como. E o pior que foi ela, e ela ainda leva a família, né? Quer dizer, as filhas estavam indo, aí depois ele saiu, as filhas saíram. Isso aí... A casa inteira foi destruída. Isso aí dá um medo, assim, porque imagina, se por causa de você outras pessoas vão junto. Também, é verdade. Misericórdia. Tipo, imagina, por sua causa, por causa da sua falta de fidelidade, um monte de pessoas vai atrás, tipo, barranco abaixo. E só dá errado a vida dessa pessoa. Assim, só orando. E mesmo que desse certo, mesmo se a pessoa... Tem gente que vai na igreja, tem muitos famosos, né, que ficaram famosos, vieram da igreja, alguns cantores, aí estão no mundo. Pode ganhar dinheiro, pode, sei lá, ter vida, entre aspas, boa, sei lá, fez qualquer coisa que você meça sucesso aí, uma medida de sucesso. Fama, dinheiro, a casa está destruída. Não tem fundamento, vai bater um vento, vai arrasar com tudo. E pode ser que a pessoa não se reerga, né? No versículo 27 lá de Mateus 7, ele diz assim, né? Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Vai cair assim, só vai ver destruição. Não vai ver nada, assim, vai sobrar nada. Então, essa parábola, ela é muito importante, assim. Eu estou conectando ela com as outras parábolas que eu disse, parábola do semeador, onde a palavra cai no coração e cria raízes.
estar ligado na videira, porque se não está ligado na videira, você murcha e morre, não tem como. E aqui a palavra dos fundamentos. Jesus está dizendo, tem que ouvir e praticar. Se não fizer isso, você está construindo uma casa bonita por fora. Qualquer tempestade vai vir, vai levar tudo. Não vai sobrar nada. Então assim, então Jesus está dizendo aqui, só para fechar o raciocínio, né? Ele está dizendo que construir o alicerce, ficar firme é ouvir a palavra e praticar. E construir alicerce. Então a nossa capacidade de ouvir a palavra, praticar, ficar cada vez mais próximo do Senhor Jesus, é o que vai fazer a gente ficar firme quando vier a tempestade. Não tem como. Felipe, eu conheci uma pessoa que ela era um colega meu, né? Ele tinha uma casa e por fora da casa você não dava nada pela casa. Você olhava assim, por fora da casa, o muro caindo, parede se desfazendo, assim, que era de só construído assim, passado o cimento, não tinha pintura, não tinha azulejo, não tinha nada. Você não dava nada pela casa, pelo lado de fora. O chão, assim, tudo arrebentado, do lado de fora, tudo. Uhum. E quando você entrava na casa, você falava, não acredito que é a mesma casa que eu estou entrando. Uhum. Você olhava assim por dentro, tudo do melhor mesmo. Aí eu perguntei pra ele, né, e falava assim, mas por que você não arruma lá fora, nem você arruma? Eu falei, não, o importante é o meu conforto, não é lá fora. O importante é aqui dentro, é o tempo que eu gosto, sem os outros estar olhando, sem os outros ficar querendo assaltar a minha casa. Lá fora não importa. Uhum. É bom mesmo que os outros pensam que aqui é tudo feio. Ele falou assim, aí eu fiquei refletindo agora que você falou sobre, né, por dentro, sobre essa casa do amigo meu. No caso do meu exemplo aqui, ele é até um pouco mais nem é visível, tá? Eu entendi o que você disse, é verdade. O que os outros veem por fora não é tão importante assim, é importante, mas o que é mais importante é dentro. Mas não é exatamente dentro da casa, é embaixo da casa, que nem você vai ver depois. Porque uma coisa que eu acho interessante, eu fiquei pensando no texto do Romanos, quando Paulo fala, quem nos separará, né, do amor de Deus? E às vezes a gente vê o que Paulo fala e a gente pega e sai repetindo, né? Quem nos separará do amor de Deus? Assim como a gente pega outro texto lá, né? É tudo posso naquilo que me fortalece. É muito fácil a gente falar essas coisas, mas muitas vezes a gente fala essas coisas como você está ensinando, construindo sobre o chão. Aí, quando você vê a pessoa caindo, você pensa, como que uma pessoa daquela pode ter caído pregando, fazendo? Mas o problema é que ele fez tudo, parecia tudo frondoso, bonito, mas era sobre o chão. Então eu falo, quem me separará do amor de Deus? Uma vez eu preguei isso na igreja lá esses anos e falei, olha gente, tem que entender que quando Paulo fala isso, ele fala depois dele já ter passado e já ter construído o fundamento dele. Então agora ele está falando dele e dos companheiros dele que já passaram por todas as tempestades possíveis e imagináveis e não sucumbiram. Mas você não passou nem por uma brisa ainda e está querendo sair dizendo a quem me separará? Tudo posso naquele que me fortalece. E quando a brisa vem, você puxa. É uma decepção das pessoas, porque foi construído sobre... E sabe o que é interessante, que é um ponto também que eu quero ressaltar, que é nem o nosso coração direito, às vezes ele não sabe que está construindo sobre um lugar raso. Por isso que Davi fala, Senhor, sonda o meu coração. Porque você não sabe, às vezes você está achando que você, estou vindo na igreja, faço tudo isso e está tranquilo. Aí vem uma tempestade. Por isso que o coração, você tem que orar, ficar perto de Cristo, ouvir as palavras, obedecer. E tem que falar, Senhor, sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos. Porque assim, tem pecado que eu nem sei que eu cometo. E eu posso estar fraco. Assim, então, e tem várias passagens, tipo, quem está de pé, ore para que não caia. Então, assim, esse negócio de fundamentos, ele é muito sério. E não é tão simples. Estou indo na igreja e estou construindo meus fundamentos. Isso, tem que vir na igreja. É importante, dar dízimo e tal.
Mas a coisa é mais funda, é como você falou, Jesus. Se você fizesse igual Paulo apanhava, Paulo sofreu naufrágio, foi picado por cobra, foi preso, apanhou tanto que achavam que ele estava morto e jogavam ele lá assim, ó, joga aqui que está morto já. E Paulo, depois de tudo isso, escreveu na prisão. Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Várias outras cartas na prisão falavam, estou firme aqui. Então, assim, hoje, esse é um ponto muito importante, porque às vezes fala para as crianças, constrói sobre a casa, sobre a rocha e tal. Mas a rocha, às vezes, a gente não sabe se a gente cavou fundo o suficiente para achar a rocha. É por isso que é muito importante isso. A gente sabe que Jesus falou, para você achar fundamento ouve as minhas palavras e pratica, e me segue. Só que assim, como é que eu faço isso? Você tem que ir caminhando e falando, Senhor, me sustenta. Senhor, prova o meu coração. Sons do meu coração e prova os meus pensamentos. E esse é um ponto muito importante. A gente não sabe exatamente se a gente, muitas vezes, tá? Enfim, mas eu estou dizendo assim, quem aqui pode dizer se você faz uma tempestade você não vai cair? Assim, é só pela graça de Deus mesmo. Né? Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios, assim, ele fala ele está discutindo com os coríntios, fala da relação com os coríntios, ele fala... tem uma hora que ele fala, quem que é suficiente para essas coisas? Mas aí ele fala que a gente... Eu vou ler porque... para falar direitinho, porque isso também faz parte do que eu estou comentando. Não precisa abrir, tá? Mas eu... Vou usar o Google porque... Não é exatamente isso, mas... Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e eu estou procurando em 2 Coríntios capítulo 2 e 3. Você achou aí? Acho que é o capítulo 3 mesmo, mas eu vou ler, mas assim, Paulo está dizendo das cartas de recomendação, né? Ele diz aqui, né? Sem dúvida, vocês são uma carta, 2 Coríntios capítulo 3, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. Mas vocês são a carta de Cristo que mostra resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não como pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Paulo trabalhou tanto, e ele não está falando que é Cristo que sustenta as pessoas. Ou seja, o nosso fundamento tem que ser Cristo. A gente ouve as palavras e as pratica, mas o nosso fundamento é aquele: Senhor, estou aqui, mas se você não me segurar, eu estou perdido.
Porque a gente pode pensar assim, como é que eu estou falando que a gente não sabe quanto a gente precisa cavar, a gente tem dúvidas, fundamento, até quando que a gente tem que cavar e fazer o fundamento? Estou fazendo as coisas certas ou não? Você ora para Deus e fala: Senhor, me ajuda a ficar firme. Senhor, se vier uma tempestade, me ajuda, porque se você não me segurar, eu vou cair. E essa é a nossa confiança. E se Ele falou que Ele ia cuidar da gente, que Ele ia trabalhar conosco, pra gente, que o Espírito Santo ia guardar a gente, Ele vai fazer. Então a oração também tem que ser nesse sentido de: Senhor, um dia vai vir a tempestade. Quando vier, me segura. Eu nem sei construir fundamento direito. Me ajuda, porque também eu estou aqui, mas... E é tudo nessa confiança de Cristo e de que Ele falou que Ele ia cuidar da igreja. Ele falou que Ele ia, com o Espírito Santo, guardar as ovelhas. Né? Ele disse que... Então, assim, esse é um ponto importante também. Acho que assim, a gente comete muito erro nisso aí quando a gente começa a construir o nosso fundamento com base naquilo que a gente considera que é bom. Então, assim, eu começo a ter pensamentos que eu considero que é bom, eu começo a ter atitudes que eu acho que são boas, né? E aí eu construo uma vida cristã não com base nos ensinamentos de Cristo. Eu acabo construindo uma vida cristã muito com base naquilo que a sociedade considera bom, eu considero bom. Vai pelo achismo, vai... por aquela situação toda e você é ludibriado. E uma coisa que assim, a palavra diz, se a luz que tirar são trevas, condensa são essas trevas. Então a tendência quando você começa a construir com base no que você acha que é bom, que é certo, que é correto, você começa, infelizmente, a entrar com um caminho de trevas que vai entrar naquilo que você disse de Provérbios. Fica, de certa forma, não tem como reconstruir mais, não tem como reparar mais. Mas uma coisa que Paulo fala em Coríntios 10, 5, que assim, ele fala, né, na parte B do versículo, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, que é o fundamento. Mesmo aquilo que você muitas vezes acha que é bom, o melhor para nós é levar cativo, ou seja, levar prisioneiro, não pratica. Leva diante de Cristo para Ele avaliar se aquilo é bom para você. Se aquilo constrói algo de ajuda na construção do seu fundamento. Sim. Porque a gente, infelizmente, a gente abraça as coisas que a gente acha que é boa de uma forma tão rápida e tão sem assim, avaliação que leva a gente a tropeçar muitas vezes. Exato. Achou aqui, eu acho que é o que você queria ler, é 1 Coríntios, a partir do 10. Do 3, 10. Qual que é? 1 Coríntios 3, 10. Ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não é exatamente isso, mas isso é muito bom. É que ele tá descrevendo o trabalho dele, ele fala assim: quem que é suficiente para tal coisa? Depois de falar tudo, ele falou: ninguém é suficiente, é por causa de Deus. É por isso que a gente faz as coisas, por isso que a gente trabalha. Mas esse é um bom também, porque está falando que o fundamento é Cristo. Então, assim, para resumir, para a gente ir para o final, irmãos, a obediência ao Senhor Jesus é fundamental, é a primeira coisa. Ouvir a palavra e depois praticar, foi o que ele falou para fazer, e obedecer isso, é a primeira coisa. Você pode falar: mas então, já construí minha casa. Minha casa foi sobre areia. O que eu faço? Não tem problema. Sempre há tempo para cavar fundo e construir fundamentos na sua casa. O Senhor Jesus sempre fala: vem para mim, ouve as minhas palavras todos os dias. Não tem essa de: não, mas e agora? Já fiz a minha casa sobre alicerces ruins. Não tem problema. A palavra também, Jesus, assim, é fiel, dizendo assim, que é passado, é velho já. Todos os dias nós temos a chance de ouvir ao Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele, e a começar a construir nossos fundamentos.
Ainda há tempo, ainda nós temos tempo. Uma hora não vai ter mais. Ou pode vir uma tempestade muito forte, pode ser uma pancada tão grande que fica difícil de se levantar. Porém, ainda há tempo para construir os fundamentos, aos poucos, ouvir as palavras do Senhor Jesus, obedecer, seguir as palavras dele, né? E mais, nesse final dessa pregação do Sermão do Monte, a palavra era para os discípulos, e as outras pessoas ouviam, né? Todo mundo queria ouvir de Jesus. Jesus falou: vocês não praticam o que eu falo, né? Os ensinamentos de Cristo são para nós. Nós ouvimos os ensinamentos, nós praticamos. As outras pessoas vão olhar a nossa vida e às vezes vão querer saber, e a gente compartilha o Evangelho. Convido vocês a depois lerem o Sermão do Monte, porque principalmente de Mateus, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, porque foi aí que Jesus falou, ele deu um monte de ensinamento, um monte. Ele falou sobre as bem-aventuranças, vocês são sal e a luz da terra. Ele falou sobre a lei de Moisés, ele falou sobre a ira, ele falou sobre o adultério, falou sobre o divórcio, falou sobre juramentos e votos, falou para não se vingar, falou para amar os inimigos e não odiar, auxílio dos necessitados, falou sobre oração, falou sobre jejum, falou sobre bens e dinheiro, falou sobre a preocupação. Por que vocês estão preocupados? Falou sobre os lírios. Deus cuida dos lírios e vocês são mais importantes. Falou sobre isso. Ansiedade. Falou para não julgar. Falou sobre oração de novo. Falou sobre a porta estreita. Falou sobre a árvore e seus frutos. Vocês conheceram as árvores pelos seus frutos. Sobre os verdadeiros discípulos. Depois de tudo isso, falou: vocês acabaram de ouvir tudo que eu falei, então pratiquem o que eu estou dizendo. Senão vocês vão ser tolos. Então, leiam Mateus 5 ao 7, que no final Jesus fala: tudo que eu falei agora, pratiquem, senão é a casa sem fundamento. Amém? Então fico por aqui, irmãos, com essa aula.